Olá pessoal, vamos a mais um Radar Previdenciário. Hoje vamos tratar sobre um tema muito importante, que é o tema da revisão da vida toda, o tema 1102, que está aí sendo julgado no momento pelo STF. O julgamento começou no dia 4 de junho e vai até o dia 11 de junho, tá? Mas antes da gente começar a discutir esse tema, que é muito importante, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Rede Previdência, ativem aí o sininho de notificações, curtam o vídeo e comentem. Isso vai nos ajudar bastante, ok? Pessoal, a revisão da vida toda, né? Essa revisão já está aí sendo esperado o julgamento há, acho que mais de 2 anos, que a gente espera o julgamento dessa revisão, que é muito importante para os aposentados e para os pensionistas, né? Aqueles que se aposentaram e tiveram aí o cálculo da sua renda apenas com a consideração dos seus salários de julho de 94 para cá. Eu vou explicar melhor o que é essa revisão da vida toda. Aliás, com o advento da Lei 9876 de 99, a Lei 9876 de 99, houve uma regra de transição para aqueles segurados que já contribuíam para a Previdência, já trabalhavam, já eram segurados da Previdência Social antes dessa lei, em 99, né? Se criou uma regra de transição para cálculo do valor das aposentadorias. E nessa regra de transição, para ser bem objetivo, ela dizia que se consideravam apenas os salários de contribuição, ou seja, os ganhos, né, do trabalhador, apenas de julho de 94 em diante. Julho de 94 é um parâmetro por conta do Plano Real, né, na época. Bom, o fato é que nós tínhamos essa regra de transição na lei, que era aplicável para quem já era segurado, né? Aliás, essa regra existe ainda, está na lei, para quem já era segurado antes de 99. Né? Só que essa regra de transição, como eu falei, ela diz que deve se considerar para cálculo do benefício os salários após julho de 94. Bom, isso aí pode ser bom ou pode ser ruim. Se os seus salários depois de julho de 94 forem salários maiores do que aqueles anteriores a julho de 94, vai ser bom essa regra para esse aposentado, porque aí vai dar um valor maior quando fizer a média no cálculo da renda mensal inicial. Beleza. Mas, digamos que esse aposentado esse segurado teve os seus salários de contribuição, os salários, a sua remuneração, né, do trabalho, maiores antes de julho de 94. Bom, como a regra de transição diz que só se considera de julho de 94 em diante, esse aí vai ter um prejuízo, né? Esse segurado vai ter aí a sua média calculado com os menores salários e não com os maiores. Então, isso vai gerar um prejuízo financeiro. Mas existe também a regra definitiva, né? Que diz o seguinte: na regra definitiva diz que se consideram todos os salários de contribuição, não só de julho de 94 em diante, tá? Então, essa regra definitiva, para esses segurados, né, que tiveram salários de contribuição maiores antes de julho de 94, a regra definitiva é melhor. Por quê? Porque ela considera todo o período contributivo. Por isso que o nome da revisão é revisão da vida toda, né? Então, o que ela busca é justamente isso, é afastar a incidência da regra de transição, que é menos benéfica para quem teve salários de contribuição maiores, né, antes de julho de 94, e aplicar para essas pessoas, né, a regra definitiva, que determina que se utilize todo o período contributivo, né, ou seja, a vida toda de contribuição do segurado. Então, essa revisão visa isso, tá? Busca exatamente fazer para possibilitar para esses segurados, que já eram segurados antes de 99, que trabalharam antes de julho de 94, que receberam salários antes de julho de 94, e que esses salários eram melhores do que aqueles depois de julho de 94. Então, se considerar esses salários maiores, né, vai ter aí uma média melhor, né? Então, essa possibilidade está na regra definitiva e não na regra de transição. E lembrando que regra de transição ela é feita ela não pode ser
menos benéfica ou mais gravosa do que a regra definitiva, né? Geralmente a regra de transição é justamente para aliviar para aqueles que já são segurados. Então eu mudei a lei, há uma regra definitiva para quem ingressar no sistema a partir da lei, beleza? Mas quem já estava no sistema antes, quem já era trabalhador antes da lei, aí se cria regras de transição para essas pessoas que não seja tão gravosa quanto a definitiva, né? Então nessa situação o que é que acontece? E para alguns trabalhadores, que são justamente esses que recebiam salário de contribuição maior antes de julho de 94, né, remuneração maior antes de julho de 94, para esses trabalhadores a regra definitiva não é mais gravosa, é melhor, é mais benéfica. É mais benéfica do que a regra de transição, né? Então é isso que se busca na revisão da vida toda, tá? Trocando em miúdos, como diz aqui em Pernambuco, ou seja, resumindo, o que se busca é considerar todos os salários de contribuição, ou seja, todas as remunerações, né, do trabalhador, de toda a sua vida, quando isso for benéfico para o cálculo da aposentadoria. E quando é que é benéfico para o cálculo da aposentadoria? Quando os salários de julho de 94 para trás são salários maiores do que aqueles de julho de 94 para frente. Nessa situação, se o segurado se enquadra nessa situação, ele vai aí poder, né, caso o STF julgue favorável, né, esse aposentado, ou pensionista, vai poder revisar a sua aposentadoria, né, pedindo exatamente o quê? Que seja revista no sentido de calcular da forma da regra definitiva, ou seja, considerando todos os salários da vida, né? A regra, por isso que é revisão da vida toda, né? E aí vai dar um valor maior, beleza, pessoal? E o que é que temos até agora no julgamento do STF? Temos o seguinte: o relator, o ministro Marco Aurélio, votou favoravelmente a tese, ou seja, o primeiro voto foi favorável. Depois, o ministro Edson Fachin também seguiu o relator, aí também prolatando um voto favorável à tese. E, logo em seguida, a ministra Carmen Lúcia também votou favoravelmente. Então, nós temos 3 votos a 0, né? 3 votos a favor da tese e nenhum contra até o momento da gravação desse vídeo, tá? Que é dia 7 de junho, às 15 horas da tarde, tá? Então, até o momento da gravação desse vídeo, nós temos 3 votos do relator, ministro Marco Aurélio, Edson Fachin e da ministra Carmen Lúcia, ambos, né, seguindo o relator. Então, 3 votos favoráveis à tese da revisão da vida toda, ou seja, favorável aos aposentados e aos pensionistas que possam aí ter direito a essa revisão. Beleza, pessoal? Vamos acompanhando aqui o julgamento, né? Assim que for aí prolatado um novo voto e for publicado no portal do STF, a gente volta a gravar um novo vídeo. Antes de encerrar, é bom para quem é advogado, né, saber, não houve até o momento modulação de efeitos, tá? Nenhuma modulação de efeitos. O que houve foi a questão do reconhecimento da decadência, né? Ou seja, entende-se que vai sim aplicar decadência de 10 anos para essa revisão e que seria o prazo, teria aí o seu marco inicial, a partir do mês seguinte ao do primeiro pagamento da aposentadoria, tá? Então vamos ver se vai ficar assim, isso pode mudar, ainda tem muitos votos para serem aí prolatados, né? E pode ser que ainda vire o jogo, sim, é possível, né? Temos apenas 3 votos favoráveis até agora, nenhum contra, mas vamos torcer para que os demais também sejam favoráveis e aí o segurado, o aposentado, o pensionista possa aí se valer dessa revisão. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Até o próximo Radar Previdenciário. E não esqueça de seguir o canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar este vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.